Bem-vindos a mais um episódio, mais uma vez temperado com uma pitada de conhecimento. Espero que gostem. Bem-vindos ao Tajin Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Sal e pimenta, dois condimentos que se sentaram connosco em quase todas as mesas. Um par que faz parceria na maioria das refeições que são cozinhadas nas cozinhas ocidentais. O yin e o yang, a escuridão e a luz. A importância do sal é óbvia, a vida não existiria sem ele, e se existisse, saberia mal. Mas de todas as ervas e especiarias do espólio da culinária, como é que aquela coisa castanha e meio que engelhada se transformou no tempero pelo qual mais deitamos a mão? A sério, porque não sal e açafrão, ou mostarda, ou sal e cominhos, ou sal e noz moscada, por exemplo, sal e coentros, sal e paprika, sal e canela. Sal, ou especificamente cloreto de sódio, é o único calhau que comemos devido à junção improvável de um gás venenoso e um metal explosivo, e quando combinados com água, essa combinação fornece não só a incubadora, mas também os ingredientes para a vida. Nós usamos os íons de sódio e cloreto para manter as nossas células inchadas, de forma a regular a pressão sanguínea e também a transmitir impulsos elétricos aos nossos nervos espalhados pelo corpo todo. Para mantermos isto tudo a funcionar regularmente, devemos consumir no máximo, isto é recomendado, 6 gramas de cloreto de sódio por dia. Portanto, o valor do sal, tanto a nível culinário como cultural, não são surpresa nenhuma. As sociedades ancestrais de caçadores obtinham todo o sal necessário da sua dieta animal. Ainda hoje, o povo Maasai da África Ocidental continua a obter a sua quota parte de sal diário para uma dieta equilibrada. Espantem-se, simplesmente obtendo o sal através do sangue dos animais que caçam. Mas à medida que a sociedade humana passou a cultivar e comer plantas, o sal transformou-se algo que se encontra ou se troca. Os registros de cultura e colheita de sal mais antigos vão até pelo menos 6.000 anos antes de Cristo, na China e na Europa. Há sal na maior parte da água que cobre a terra, depois de fervermos ou evaporarmos toda essa água irritante, mas há também cloreto de sódio puro na crosta terrestre, se o conseguirmos encontrar. Seguir o rastro dos animais foi uma das técnicas que nos levou a depósitos naturais de sal. Espantem-se outra vez, alguns desses caminhos tornaram-se nas nossas primeiras estradas. Vários desses sítios tornaram-se cidades onde antigamente se colhia sal e com elas ficou uma pitada de história no seu nome, por exemplo. Como temos, por exemplo, a Salzburgo, ou o Forte do Sal, na Áustria. Temos Tuzla, ou o Sítio do Sal, que fica na Bósnia, ou até mesmo Salina, em Itália. Economias inteiras foram construídas à volta do sal, era uma mercadoria e uma moeda que se podia comer. Aos guerreiros romanos, que eram considerados valiosos, era-lhes dado um salário. O costume romano de salgar verduras amargas passou a dar-nos uma salada. E hoje em dia o sal é fabricado, o que o torna um bem barato, o que por sua vez leva a que muita gente corra o risco de o comer em demasia. Mas antes da era industrial era escasso o suficiente para que as pessoas travassem guerras por causa dele, e esperou até uma revolução, Sr. Gandhi. Antes da refrigeração, a salga era uma maneira de impedir que os alimentos se estragassem, pois a maioria das bactérias nocivas não consegue crescer em condições muito salgadas.
mas claro está que o sal muda também a forma como experimentamos os nossos alimentos, faz com que as coisas tenham um sabor salgado, mas também acentua outros sabores. O cloreto de sódio pode bloquear quimicamente os receptores de um sabor amargo e amplificar aqueles que sentem doce, salgado e umami. Dependendo de quando e como aplicamos os alimentos, o sal pode mudar a química como é cozinhado. O sal é provavelmente o ingrediente mais importante do nosso planeta e depois temos a pimenta, um tempero para governar todos os outros. Se acharam que o sal é interessante, a seguir a um curto intervalo já vamos falar da pimenta. Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio e como forma de apreciação criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio, ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora, a pimenta preta vem de uma videira nativa do sudeste da Ásia, recebe o calor de um produto químico chamado piperina e em vez da capsaicina, acho que é assim que se diz, capsaicina, que é proveniente de outros frutos como por exemplo a malagueta. Tem sido um tempero comum na culinária indiana, pelo menos nos últimos 4.000 anos. Mas pequenas quantidades de pimenta preta acabaram por ir parar à Grécia, a Roma e até, julgo que até ao Egito Antigo, onde os grãos de pimenta eram aparentemente valiosos o suficiente para serem enfiados no nariz do mumificado Ramsés. A pimenta tornou-se um produto-chave no comércio de especiarias que se estendeu entre a Ásia e a Europa, onde o seu principal uso, como o de outras especiarias pungentes, era o de melhorar o sabor da carne que, digamos, já estava para além do seu tempo. As distâncias extremas envolvidas no comércio de pimenta em todo o mundo eram tais que os preços eram absurdamente elevados e para os inflacionar ainda mais, os comerciantes árabes inventaram o mito de que os jardins sagrados de pimenta eram guardados por serpentes que tinham que ser expulsas com fogo antes da colheita. Fantástico. Durante a Idade Média era comum ver muitas especiarias sendo usadas nos alimentos dos ricos, mas a popularidade duradoura da pimenta preta pode-se dever a um tipo que, segundo consta, era esquisito à mesa. Diz-se que Luís XIV exigia a sua comida levemente temperada, preferindo apenas sal e pimenta. A culinária francesa desenvolvida na época foi a base de muito do que comemos hoje em dia. Mais uma vez, muito e muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Tá Giro Podcast. Não se esqueçam, todas as quintas-feiras às 7 da manhã, um novo episódio. Vá, bem-aja. Tá Giro Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tá Giro Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.